E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula completa de inglês com filmes e séries. Dessa vez com o filme do Venom, o segundo filme dele. Então, gente, eu não vou enrolar nada, eu só peço aqui que vocês deixem sua curtida se vocês gostarem, se inscrevam no canal se vocês estão acompanhando, não são inscritos ainda. Então, gente, só vou explicar aqui rapidinho como é que funciona, tá? Tem aqui um trecho do filme, daí eu vou tocar ele, a primeira coisa que acontecer eu vou tocar ele, sem legenda, sem nada, pra trabalhar bem a sua compreensão mesmo. E depois aqui atrás eu tenho um PDF, aqui ó, com tudo que foi dito no texto, linha a linha, onde eu vou te explicar cada coisa que foi dita, cada palavra, cada expressão, cada phrasal verb, tudo, tá? E depois, essa é a segunda coisa. Depois, a terceira etapa, eu vou tocar de novo, daí você vai ver o quanto seu inglês vai ter melhorado, quanto de entendimento ali você vai ter ganhado e tudo mais, tá? Então, gente, eu vou tocar aqui. Peço que vocês coloquem um fone, tá? Porque vai ter uma partezinha que ele meio que sussurra, fala baixo. E sempre dá pra ouvir muito mais claramente com o fone. Só peço que vocês se concentrem no que vocês conseguirem entender, tá bom? Porque, assim, se você não entender muita coisa, entender quase nada, não se preocupa. Depois eu vou explicar aqui. Depois da segunda etapa, você vai ver que o seu inglês vai melhorar muito. Depois, no final, você vai estar entendendo bem mais. Então, fica comigo até o final, que daí você vai conseguir ver o resultado, tipo, instantâneo, assim. No final da aula, você vai ver que o seu inglês vai estar muito melhor, independente do nível que você esteja agora, tá? Então, gente, eu vou tocar. Presta muita atenção aqui, gente. Põe o fone, presta atenção. No! Take your tiny hands off of me! We should be out there, protecting the city, legally! What was that? Unhand me! Man should never consent to crawl when he has the impulse to fly. You are a bottom feeder. Be quiet. How many times have I told you that I want you to hide yourself when I am working? I am serious. It is important. You have to show me respect. Respect! Yes. Respect! Okay. Okay. Cassidy gonna give you the scoop, right? Right. Wrong. What do you mean? Because you blow everything. Ah, okay. I see you were talking about Anne again. I miss her. É isso, gente. Esse foi o trecho. Então, gente, é isso. Se você não entendeu muita coisa, não se preocupa. Agora eu vou colocar aqui o PDF e vou estar deixando, tá? Tanto o PDF quanto esse trecho aí do vídeo, do filme, lá na descrição, lá embaixo, pra vocês baixarem, tá bom? Então não se preocupem em nada. Agora eu vou explicar cada coisa que foi dita aqui. Se você ficar comigo até o final, você vai ver o quanto que o seu inglês vai ter melhorado, tá? Então, gente, vamos começar aqui, ó. Ele começa falando isso daqui, ó. O Venom tenta morder o cara lá, daí ele é puxado, né, pra trás lá. Daí ele fala isso daqui, ó, no! Começa falando só no, é não, não. Daí ele fala, take your tiny hands off of me. Então, aqui eu deixei de roxo aqui, sempre que eu deixo de roxo, nessas aulas aqui que eu faço de inglês com filmes e séries, eu vejo que às vezes tem esse negocinho mais de roxo aqui, pra vocês prestarem um pouco mais de atenção, alguma coisa diferente e tal. Então, daí aqui, ó, presta atenção no take off, tá? É um phrasal verb que significa tire, tirar, tá? Take off, tirar. Como ele tá falando pra outra pessoa, que tá falando pra outra pessoa, você fala tire, né? A gente fala tire, é take off, tá? Tirar. E tirar o quê? Como é um phrasal verb, tem aqui o meu Instagram de inglês, eu deixei aqui anotado caso vocês queiram ver lá, tá? Tem várias dicas. Mas aqui é onde eu vou colocar algumas anotações, algumas coisas de explicações a mais, tá? Então assim, como é um phrasal verb, você pode colocar a coisa, tipo, bem aqui no meio, ó, take, não sei o que, off. Ou você pode falar take off, não sei o que. Nesse caso, ele colocou bem aqui no meio, ó. Você tem que tirar o quê? Your tiny hands. Your, suas. Tiny é minúsculas, bem pequena, uma coisa bem pequena é tiny, tá? Minúsculas. Hands, mãos. Vem de hand, que é uma mão. Hands, mãos. Então, take your tiny hands off. Tire suas mãos minúsculas. Tiny hands, mãos minúsculas. É que em inglês é invertido, né? Minúsculas mãos. Tiny hands. Mas, tradução aqui, ó, mãos minúsculas. They off of me. Of me. De mim. Tá? Bem tranquilo. No. Não.
Take your tiny hands off of me. Tire suas mãos minúsculas de mim. Daí o Venom continua falando. Deixa eu ver. Ele continua falando. We should be out there protecting the city lethally. Nós should, devíamos, tá? Esse should ele vai aparecer tanto pro eu, pro ela, pro ele, pro nós, tá? Fosse eu, seria devia, fosse ela, seria devia, tá? We, devíamos, we should. Be, é do verbo to be, lá, ser, estar, be, estar. We should be, nós devíamos estar out there. Out é fora, faz uma referência para fora. Sempre que você vê alguma coisa que esteja com out, na maioria das vezes vai fazer uma referência para fora. E there é lá. Então, out there é lá fora. We should be out there. Nós devíamos estar lá fora, protecting, protegendo, bem tranquilo, the city. Protegendo a cidade, city, cidade, lethally, letalmente. Ó, a pronúncia lethally, letalmente, tipo mortalmente, tá? Esse é o sentido. Então, we should be out there protecting the city lethally. Nós devíamos estar lá fora protegendo a cidade letalmente. Daí ele fala pro Venom. Aqui, ó. What was that? O que foi aquilo? What é o quê? O que ou qual também, tá? Pode ser. What, o que? Was. Was é o passado do verbo to be, tá? Tem... Pro passado do verbo to be tem was, tem were, mas não vamos se apegar a nenhuma regrinha nem nada, não. Só se apega a entender o que está escrito aqui, tá? O que foi dito lá no trecho. Então, was, foi. Verbo to be é ser ou estar. Agora, no passado, was, foi. What was, o que foi? That, aquilo, tá? That pode ter vários significados. Pode significar aquele, pode significar aquilo, pode ser daquele, daquilo. Todos os significados meio enraizados, assim, tá? Então, what was that? O que foi aquilo? Uma pergunta, tá? Daí o Venom fala, unhand me, unhand me. Pega uma coisa só, tá? Só um bloquinho aqui, ó, me larga, tipo, me solta. Tira as mãos de mim, né, que ele tá segurando o Venom e fala, unhand me solta, me larga, tá? Bem tranquilo. Daí o Venom fala, man should never consent to crawl. Man é homem, tá? A gente falaria um homem, tá? Mas ele só começou falando man, homem, should. Aqui, ó, should de novo, devia. Aqui, ó, should, tem um devia, só que tem um never. Should never, never é nunca. Então ele fala devia nunca, tá? Mas a gente fala nunca devia. Man should never, um homem nunca devia consent. Consent é permitir, tá? Permitir, consent to crawl. To crawl é o verbo rastejar, tá? Então, man should never consent to crawl. Um homem nunca devia permitir rastejar. When he has the impulse to fly. É uma frase só, tá? Uma coisa só, que tem a vírgula aqui, ó. Daí ele termina aqui, no ponto final. When he has the impulse to fly. When é quando, tá? When, quando, ele, has, tem. He has, ele tem. Esse has aqui é o verbo ter, tá? Vem do have. Se fosse I, seria I have. I have. Se fosse o you, seria you have. Mas com he, com she, com it, é has. Tá? Mas é o mesmo verbo ter. Então, ele tem. He has. When he has, quando ele tem the impulse. Impulse, eu traduzi como impulso, ficar uma coisa mais literal, mas é no sentido de instinto, tá? Quando ele tem o instinto, when he has the impulse to fly. To fly é o verbo voar, tá? Fly, voar. Então, a frase inteira, ó. Man should never consent to crawl. Um homem nunca devia permitir rastejar when he has the impulse to fly. Quando ele tem o impulso ou instinto de voar. Daí o Venom ainda fala. You are a bottom feeder. You, você. Are, é. Esse are é do verbo to be. Lembra lá, I am, you are, he is. Tá? Então é do verbo to be, é ser ou estar, que você é.
You are, você é a. Esse aqui é o somzinho é a ou a. O Venom fala até a, mas muitas vezes não fala mais rápido assim, vai ver falando só a. O Venom fala, you are a, você é mas pode ser a, bottom feeder. Olha lá, tá em roxo de novo isso aqui, ó. Presta um pouco mais de atenção, porque isso daqui é uma coisa só, tá? Bottom feeder, eu traduzi como perdedor. Esse bottom feeder é no sentido de a pessoa tá sempre por baixo ali, sempre tá abaixo das outras. É tipo um fracassado, sabe? Traduzir como perdedor, mas esse aqui é o sentido. Pode ter também o significado de uma pessoa aproveitadora, no sentido de oportunista, tá? Esse é um outro sentido para bottom feeder. Mas aqui o Venom está se referindo a ele como um perdedor, tá? Um fracassado, que está sempre abaixo, assim. Então, you are a bottom feeder. Você é um perdedor. Daí ele fala pro Venom, be quiet, be quiet. Be quiet também é uma coisa só, até deixei de roxo aqui, fique quieto. Sempre que você quer mandar alguém ficar quieto, fazer silêncio, tá? Ou falar até mais baixo, você fala be quiet, fique quieto, tá? É isso que ele fala pro Venom. Daí ele fala, how many times have I told you? Vai ainda falando pro Venom. How many times... Esse daqui é uma estrutura do inglês muito usada, então pega como uma coisa só, tá? How many é quantas, tá? É uma coisa só, não é how, depois many. How many, quando usado juntas, é quantos. E times é vezes. Você vai ver muitos aqui sendo usados, então pega como um bloco só. How many times? Quantas vezes? E depois, isso daqui também é outro bloco, ó. Have I told you? Eu já te disse. Have I told you? Não fica pensando assim, por que colocou have aqui, né? Da onde ele saiu? Por que colocou antes, tá? Invertendo aqui. Não pensa nisso, não pensa em regra. Não pensa em, como que usa, por quê? Não. Isso aqui é uma estrutura muito utilizada. Então só absorve na sua cabeça que a hora que você vê alguém falando isso daqui, ó, how many times, você vê que é quantas vezes. Se falar um negócio inteiro, how many times have I told you? Quantas vezes eu já te disse? Você já deve ter visto. A gente fala isso muitas vezes aqui no português. Quantas vezes eu já te disse, que nem a sua mãe pode ter falado isso, quantas vezes eu já te disse pra você não fazer isso, você foi lá e fez, tá? Ela iria começar falando, how many times have I told you? Quantas vezes eu já te disse, daí, né, tem a reticência aqui pra continuar. That I want you to hide yourself when I am working. É uma pergunta, tá? Por isso que termina aqui com interrogação. That, que... Você viu lá em cima que o that significou aquilo ou aquele? Sabe que eu falei que tem vários significadozinhos assim? Um deles, que não é enraizado, que eu tinha falado, é o que. Esse that pode significar o nosso que, tá? Quantas vezes eu já te disse que, blá 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 blá. Tem o that que representa esse que também, tá? Eu. Want. É o verbo querer, tá? I want. Eu quero. You. Você. Então, that I want you. Que eu quero que você... Você vê que esse que aqui, ó, esse que não foi utilizado, tá? Aqui no começo foi, no inglês, assim, traduzido, mas daí aqui eles passam direto. Às vezes eles passam esse que direto, que a gente tem que colocar, às vezes não, eles passam direto. I want you, eu quero que você... To hide. To hide é o verbo esconder, tá? Então, daí depois fala yourself. Yourself é si mesmo. Então, se fosse to hide yourself, seria esconder a si mesmo. A gente falaria assim, uma coisa mais contraída normal, se esconda, tá? Então, eu quero que você se esconda. Eles falam that I want you to hide yourself. Eu quero que você se esconda. Termina falando when I am working. When, a gente já viu que é quando. I é eu. Am. Do verbo to be lá ainda. I am, you are, she is. Então, I am, que seria o to be, ser ou estar. Aqui, ó, am, estou. Eu estou. When I am, quando eu estou. Working, é trabalhando. Work, só work assim, é o verbo trabalhar. Então, working com ing é trabalhando. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho assim. Então, a frase toda, desde lá de cima. How many times have I told you? Quantas vezes eu já te disse that I want you to hide yourself? Que eu quero que você se esconda
When I am working. Quando eu estou trabalhando. Ele continua. I am serious. It's important. Você viu que aqui, ó, eu coloquei de roxo de novo. I am serious. Isso aqui também é uma muito utilizado, uma estrutura assim que você tem que pegar. Pega o negócio inteiro, tá? Não precisa ficar pensando muito, não. Pega isso daqui inteiro. I am serious é quando a gente quer dizer eu tô falando sério. Tá? Aqui, ó, eu estou falando sério. Você pode, muitas vezes você vai ver falando mais contraído. I'm serious. Assim, ó. I'm serious. Eu tô falando sério. É sério, tá? Às vezes, quando a gente quer falar isso daqui, ó, é sério. Eu tô falando sério. I'm serious, tá? Você falar desse jeito aqui, uma estrutura muito utilizada, você vai ver aí muito, você vai poder utilizar muito assim, então pega um bloco só. I am serious. Estou falando sério. It is important. It é isso. Isso é tipo o trabalho dele, que ele tá falando. When I am working, quando eu tô trabalhando. Então, it é isso, como se fosse o trabalho. It is é. Não sei se a gente já viu lá depois, mas é a mesma coisa do verbo to be. Que I am, you are, he is, it is, she is. Então, aqui, ó, pro it is. Ser ou estar, então aqui o it. Pro it é, tá? Isso é important. Importante, tá? Então, I am serious. Estou falando sério. It is important. Isso é importante. Daí, vamos ver. Ele continua. You have to show me respect. You, você. Aqui, ó, o have, que eu tinha falado, é o verbo ter. Então, you have, você tem. To show. To show é mostrar, é o verbo mostrar. Viu que aqui tem um que aqui, ó. Mas esse que, de novo, não foi traduzido aqui, tá? Não é esse to aqui, não. Tá? Esse que aqui, a gente tem que colocar no português, mas no inglês eles passam direto. O verbo aqui, ó. To show. É o verbo mostrar. Tem um me aqui depois, por isso que fala me mostrar. Tá? Em inglês eles falam mostrar me, ou mostrar pra mim. A gente fala me mostrar. Então, you have to show me. Você tem que me mostrar respect. Respeito. Sem complicações. Daí o Venom fala respect. Respect. E ele vai respondendo yes, yes. Meio que intercalando. Respect, yes, respect, yes. Tá? Daí o Venom fala ok. É como se fosse o nosso tá bom. Ou até a gente fala ok. Só que a gente fala tipo assim, né? Ok, ok. Mas em inglês tem que ser quando a gente for falar isso daqui, ó, tem que ser um ok. Tem que ter esse ok. Como se fosse uma curvinha assim. A gente só fala ok. É como se fosse o nosso ok aqui, ou o nosso tá bom. Ele que tá concordando. Daí o Venom fala Cassidy gonna give you the scoop, right? Tem uma formatinho de pergunta aqui. Cassidy, é só um nome, é um cara. Então, o Cassidy, eles não colocam, não tem esse artigo aqui, ó. Só vai direto, Cassidy. O Cassidy, eu não sei como a gente falaria em português isso aqui, tá? Como foi dito na dublagem, pelo menos. Então, gonna, esse gonna é a contração de going to, tá? Going to. Aqui o Venom fala meio errado, na verdade. Quer dizer, não fala errado. É um falante nativo, mesmo que seja um monstro falante nativo, então tá certo. Foi entendido perfeitamente, mas você vai ver muito sendo utilizado, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Cassidy. Vai ver sendo utilizado com um verbo to be, tá? De ser ou estar. Daí depois o going to, tá? Quando for isso daqui, ó, o verbo to be com o going to, significa significado de vai, tá? Tipo isso aqui, ó, de ir, tá? É de ir, não de vai. Mas vai ser sempre, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, mesma estrutura. I am, tá? O verbo to be. I am, you are, he is, it is. Então, I am, começando com o verbo to be. Só que isso daqui, ó, o am, o is, não vai significar ser ou estar. Quando ele for acompanhado do going to. Ele vai significar, ó, eu vou. Só isso, tá? Eu vou. Isso tudo, I am going to, significa eu vou. Daí, por exemplo, fosse com you. You are going to. Você vai. Como se fosse aqui, ó, Cassidy. É como se fosse o he. He's going to. Ele vai. Só que muitas vezes vai estar tudo abreviado, tá? Por exemplo, aqui, ó, vai estar his, sim, abreviado.
You going to vai estar abreviado pro gonna, que nem foi utilizado aqui, ó. Cassidy gonna. Então, he's gonna, ele vai. Só que aqui o Venom não colocou o verbo to be, né? Não colocou o is, que nem era pra ter. Ele só falou Cassidy gonna, tá? Então, Cassidy vai. Ainda tá certo, tá? O Venom falou lá, é tudo falando ativo falando, não tem que ser o que eu ficar aqui corrigindo. Então, give é dar, é o verbo dar, que é o dar. Então, give you, dar a você, eu coloquei aqui te dar, dando mesmo, tá? The scoop é o furo, tá? Esse furo é falando no sentido de jornalismo, tá? No nicho ali de jornalismo, furo é uma notícia ali, o scoop é uma notícia exclusiva, tá? No rumo ali de nicho de jornalismo, um scoop, furo, é uma notícia muito exclusiva, assim, de última mão, sabe? Uma informação que foi dada, assim, mais recente possível, quase, tá? Isso que é um scoop em jornalismo. Ele termina falando, right? Como se fosse o nosso certo? Cassidy gonna give you the scoop, right? O Cassidy vai te dar o furo, certo? Daí ele fala, right, certo? Daí o Venom, wrong, errado, tá? Wrong é errado. Daí ele fala pro Venom, what do you mean? Tá? Isso daqui também tá em roxo porque é uma estrutura muito utilizada, muito. Então, você pega isso aqui inteiro, tá? Não fica pegando, o que significa what? Por que usou do? Por que tem um mean aqui? Mean é significar, né? Tipo, significar, significa. Por que não pergunta nada. Só absorve isso daqui porque você vai utilizar isso muito e vai ver muito isso sendo utilizado. Que é quando a gente pergunta, o que você quer dizer? Ou o que você está falando com isso? Tá? Olha lá, o que você quer dizer? Às vezes a gente pergunta, né? Mas o contrário fala, o que você quer dizer? O que você está falando com isso? Tá? Eles falam, what do you mean? Só ver que na pronúncia, tá uma dica de pronúncia assim, num nível um pouco mais nativo, não é what do you mean? What do you mean? Eles falam what do you mean? Como se fosse assim, ó. What do you mean? What do you... Tipo isso, tá? Daqui já vai entrar o you. What do you mean? Então é what do you mean? Como se fosse isso. What do you mean? Tem até meio que um U e esse O aqui junto assim, tá? Então não é what do you mean? Na fala rápida vai ficar what do you mean? Tipo isso, tá? Só repete aí o que eu falei, tenta repetir. E isso significa o que você quer dizer? O que você quer dizer com isso? Do que você está falando? Tá? Ou do que você está falando pode ser também what are you talking about? Assim, ó. What are you talking about? Tá? Isso daqui também é do que você está falando? Tá? Pode ser isso daqui também. Quase que o mesmo significado. Do que você quer dizer? Pode ser what do you mean? Pode ser what are you talking about? Do que você está falando? Tem isso também, tá? Só um a mais aí pra vocês. Então, o Venom fala because you blow everything. Fala meio que nessa tonalidade aqui, né? Não sei direito. Então, because é por quê, tá? Por quê? Because. Tem o why, que é assim, né? Why também é por quê, mas é pra pergunta, tá? Because é porque pra meio que respondendo, explicando. You, você. Because you, porque você blow. Blow é que no estragar. Blow pode ser tipo explodir também, mas aqui significa estragar. Então você estraga everything. Everything é tudo, todas as coisas. Aqui, tudo, because you blow everything. Porque você estraga tudo. Daí ele fala pro Venom, oh, ok, I see. Oh, como se fosse o nosso, ok, tá bom. Que nem a gente já viu lá em cima. I see. I see você vai ver também bastante pessoas falando que é como se fosse um entendo. Tipo, tô entendendo. Eles falam I see. Entendo. Ele continua. You're talking about Annie again. Your é contração de you are, tá? You are. Eu já dei um monte de explicação sobre isso daqui. Verb to be, blá blá blá. Então você está talking. Aqui, ó. Talking about é o que eu já tinha falado lá em cima, né? Como se você tivesse falado what are you talking about? Aqui ele fala you're talking about, né? Você está falando sobre talking, falando about, sobre Anne. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Acho que é Anne. Eu acho que é isso. E eu não lembro nem como que é na dublagem, tá? Deve ser Annie, deve ser again. De novo, isso é só um nome, tá? Então não se preocupe. Só um nome. Again, de novo. Então, you're talking about Annie again. Você está falando sobre a Annie de novo. Daí termina com o Venom falando
I miss her. Eu sinto falta dela. Eu, miss. Miss muitas vezes é utilizado para sentir falta. Pode ser também para que você perdeu alguma coisa. Tipo, Tipo, você perdeu o jogo. You missed the game, por exemplo, tá? Mas o miss também pode ser para sentir falta. Então, e her é dela, tá? Então, I miss her. Eu sinto falta dela. Daí aqui acaba, gente. Agora eu só vou passar aqui de novo, rapidinho. Daí eu vou tocar o trecho de novo. Fica aqui até o final para você ver ali mesmo quanto que o seu inglês vai ter melhorado, tá? Você vai comparar. Tenta ali lembrar mais ou menos do quantos por cento você tinha entendido lá no começo. Daí você anota, deixa lá nos comentários, coloca lá quantos por cento estava no começo. Daí agora eu vou tocar de novo, tá? Depois que eu revisar aqui rapidão, eu vou tocar de novo, daí você coloca lá, responde seu próprio comentário, colocando quantos por cento você vai estar entendendo depois, tá? Então aqui, ó, eu vou passar aqui rapidão, daí eu já vou. Gente, só quero falar que lá na descrição tem uns livros que eu recomendo. São recomendações minhas, às vezes as pessoas perguntam, tipo, se eu já li algum livro, se tem algum livro de inglês ali pra ajudar e tal. Então tem 3 livros lá na descrição, link deles tá tudo lá na Amazon, nos sites mais confiáveis, de inglês, assim, pra qualquer nível que você esteja, independente do nível, tá, vai te ajudar muito, me ajudou muito, eu já li eles quando eu tava aprendendo inglês, me ajudaram muito, então por isso que eu tô recomendando lá. A única coisa que eu peço é que se vocês se interessarem, não custa nada, passa lá, clicar pra ver, se vocês se interessarem, compra pelo meu link, lá que vai me dar uma certa ajuda, tá? Tô recomendando eles já pra vocês, são livros que realmente me ajudaram, tô te ajudando aqui com esses vídeos e tal, então, pra me dar uma certa ajudinha, se você for comprar, compra lá pelo meu link. Agora vamos lá, gente, só passar aqui uma passada rápida. Então, daí começa com o Venom falando, no, que ele tá sendo puxado pra trás, né? Take your tiny hands off of me. Não, tire suas mãos minúsculas de mim. Ele fala, we should be out there protecting the city literally. Deixa eu voltar aqui um pouco, vocês vão. Aqui, ó. Nós devíamos estar lá fora protegendo a cidade letalmente. Ele fala pro Venom, what was that? O que foi aquilo? E o Venom fala, unhand me. Me larga, me solta. Daí o Venom fala, man should never consent to crawl. Um homem nunca devia permitir rastejar. When he has the impulse to fly. Quando ele tem um impulso, um instinto de voar. Daí o Venom fala pra ele, you are a bottom feeder. Você é um perdedor. Você é um fracassado. Você sempre gosta de ficar por baixo. Tipo isso. Daí ele fala pro Venom, be quiet. Meio que no sussurro assim. Fique quieto. Daí ele continua falando pro Venom, how many times have I told you? Quantas vezes eu já te disse that I want you to hide yourself when I am working? Que eu quero que você se esconda quando eu estou trabalhando. Perguntando pro Venom. Ele continua, ele fala, I am serious. Estou falando sério. It is important. Isso é importante. Daí ele continua, you have to show me respect. Você tem que me mostrar respeito. Deu Venom, respect? Respect? E ele, yes, yes. Venom fala, ok, tá bom, ok. Ele fala, Cassidy gonna give you the scoop, right? O Venom falando, o Cassidy vai te dar o furo, certo? Dele, right, certo. E daí o Venom, wrong, errado. Ele pergunta pro Venom, what do you mean? O que você quer dizer? O Venom fala, because you blow everything. Porque você estraga tudo. Ele fala pro Venom, oh, ok, I see. Tá bom, entendo. Tipo, tô entendendo o que você tá querendo dizer. Ele fala, you're talking about Annie again. Você tá falando sobre a Annie de novo. Daí o Venom termina falando, I miss her. Eu sinto falta dela. Então, gente, agora eu vou tocar de novo aqui. Daí agora sim chegou o momento que vocês vão ver ali o quanto de inglês vocês aprenderam nessa aula. Fica aí até o finalzinho, só pra vocês verem esse final aí. Só peço aí que vocês se inscrevam no canal, vocês estão vendo até agora e quer receber mais, gostaram, se inscreva para não perder. Com a notificação ativada, lógico, senão não vai adiantar, você não vai receber o vídeo. E se vocês gostaram mesmo, para eu saber que vocês gostaram, você tem que deixar curtida aqui, senão eu não vou saber, tá? Então não custa nada, só apertar aí no botão de curtir, para que eu saiba que vocês gostaram mesmo. Então, gente, sem enrolar mais nada, só deixar aqui ó, o títulozinho aqui em cima. Sem enrolar mais nada, agora eu vou tocar de novo, ponha o seu fone, vou colocar aqui o meu de novo, põe o seu fone, você vai ouvir muito mais claramente. E agora tá na hora de ver quantos por cento você vai estar entendendo agora, presta muito atenção, tá?
Vou tocar de novo. No! Take your tiny hands off of me! We should be out there, protecting the city, lethally! What was that? Unhand me! Man should never consent to crawl when he has the impulse to fly. You are a bottom feeder. Be quiet. How many times have I told you that I want you to hide yourself when I am working? I am serious. It is important. You have to show me respect. Respect. Yes. Respect. Okay. Okay. Cassidy gonna give you the scoop, right? Right. Wrong. What do you mean? Because you blow everything. Ah, okay. I see you were talking about Anne again. I miss her. Então, gente, é isso, tá? Aquele what do you mean, lá que eu falei lá no final, ele fala até mais rápido, né? Isso aqui, ó. What do you mean? Ele fala what you mean, tá? Se não pegou, fala what you mean. Volta aí só um pouquinho, daí você vê. Ele fala what you mean. Mas muitas vezes vai ver ele falando what do you mean, tá? O que você quer dizer? Só uma curiosidadezinha aí, tá? Essa outra pronúncia que também tem. Então, gente, se vocês gostaram, não esqueça aí de dar a sua curtida pra eu saber que vocês gostaram. Se inscreve aqui, tem várias outras aulas de inglês aqui com filmes e séries, então tá deixando aqui do lado uma delas e uma dica de inglês também, que tem dicas de inglês. Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa sua curtida, se inscreve, ativa a notificação e tudo mais. Eu vou ficando por aqui mesmo, gente. Até o próximo vídeo. Fui!